Bom dia. Meu nome é Cláudio Pinhanes, eu sou daqui do laboratório da IBM Research. Bem-vindos, obrigado por terem vindo ao nosso evento. Nós organizamos esse colóquio todo ano, um colóquio sobre um tema diferente. O tema desse ano é inteligência artificial. Eu acho que a gente trouxe uma série de palestrantes muito legais. Eu vou começar simplesmente dando umas informações gerais, cobrir um pouquinho a agenda, e aí a gente começa imediatamente o processo. Tá? Essa é a agenda. Basicamente, a gente tem sessões em que as pessoas vão falar sobre o que fazem e temos demos com comida lá fora. Okay? É basicamente essa a estrutura do que vai acontecer aqui hoje. Já tivemos café com demos lá fora. A gente vai abrir com o Ulisses, que é o diretor do laboratório. Aí a gente tem um bloco, primeiro com o nosso keynote, John Smith, e depois com 3 palestrantes na área de visão computacional. Vamos fazer aí 20 minutinhos para fazer uma sessão de comercial dos demos, para vocês saberem que demos que se tem lá, 1 minuto para cada um, correndo. Aí a gente vai para o almoço, 1h30, tem tempo de comer, de conversar com as pessoas, de ver os demos. Voltamos no final do almoço, 1h30. Aqui, o almoço vai ser aqui mesmo, tá? Uma sessão em cima de processamento de linguagem natural. Depois, uma apresentação de algumas startups que a gente convidou. Temos uma apresentação sobre robótica. Mais um break com mais demos, e aí a gente vai ter um painel sobre o impacto de IA no Brasil, e a gente encerra por volta das 6h. Uma das funções que eu estou aqui é para controlar o tempo. Tá? E eu vou tentar controlar o melhor possível para que a gente consiga ver. O que eu vou fazer é o seguinte, como eu disse, eu tinha que gerar também conteúdo para a rede social. Eu disse, deixa eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, controlar o tempo e gerar conteúdo. Então, se alguém estiver demorando muito no palco, eu vou subir para tirar um selfie com aquela pessoa. Tá? Já vim aqui, estou aqui, armado. Tá? Então, os palestrantes, não estranhem se eu subir, mas significa, olha, o tempo passou, vamos terminar, porque tem muita coisa legal, tem muito conteúdo interessante para a gente ver. Antes de eu passar para o Ulisses, eu só queria dar algumas informações básicas. Nós temos, nesse auditório, saída de emergência lá no fundo e aqui atrás. Nós temos 4 banheiros nessa área, os 4 são escondidos. Tá? Saindo daqui, você tem 2 grandes, que ficam masculino e feminino, do lado direito, depois da área do que vocês estavam vendo os demos, que a gente chama de espaço ótimo. E aí tem outros 2 no outro lado, que são menores, e que é até uma inovação para a IBM. Para a IBM, são banheiros sem gênero específico. Tá? E aí que podem ser usados. Oi? E são acessíveis, caso alguém tenha questão, alguma necessidade de acessibilidade física também. Ok? Os coffee breaks, os demos são todos lá no Espaço Watson, que vocês já foram lá. Se alguém precisar de certificado, tá? Eu sei que algumas pessoas de universidade precisam de certificado. Nós temos, a Joyce está aqui? Deixa eu ver. Não, mas aí vai ter ali na recepção a Joyce, procura a Joyce, ela vai fazer uma lista, depois a gente vai enviar por e-mail. Okay? Nós temos para todos vocês uma caneca do colóquio, para não deixar vocês carregando essa caneca o dia inteiro. Peguem no final, tá? Mostra o crachá, ali quando estiver saindo. Ela está bem legal, está bem bonita. E é simplesmente uma maneira da gente apreciar todo o esforço que vocês tiverem de vir aqui, de passar o dia conosco. Tá? Em termos de redes sociais, vocês, por favor, tweetem, Facebooking, LinkedIn, sei lá como você fala isso. Tá? Tem esses 2 grupos, no Facebook e no Twitter, tem esse hashtag do colóquio. Caso alguém queira, que não esteja aqui algum amigo, que você diz, não, essa pessoa tem que ver o que está acontecendo aqui, a gente está streaming ao vivo, o link está disponível na página do colóquio, na web, tá? www.brlcolloquium.com.br, ou simplesmente scan
aqui o QR Code, isso leva para o link. Tá? Streaming ao vivo, certo? Funcionando ao vivo, muito bom. Era isso que eu tinha para falar. Bom dia a todos. E eu passo a palavra para o Ulisses, o diretor do laboratório da IBM Research no Brasil. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Bom dia, é muito bom ver a casa cheia com todos vocês e obrigado por passar o dia conosco. Nós temos uma agenda que o Cláudio mostrou que é muito boa, que a gente passou muito tempo planejando esse evento para vocês. Primeiro, o que eu gostaria de, nessa abertura, colocar para vocês é o contexto de inteligência artificial para a IBM, certo? Como vocês devem saber, a IBM, nós estamos muito felizes que a IBM está completando no Brasil 100 anos esse ano, certo? Foi o primeiro país que a IBM veio no processo de globalização. E a IBM, nesses 100 anos, ela tem mudado dramaticamente. Eu costumo dizer que a cada 10 anos nós se reinventamos e se tornando uma nova companhia. Muitos de vocês ainda, às vezes, têm uma ideia da IBM baseado nessa parte azul, do que é onde a gente desenvolveu muito sistema e hardware. Mas, ao longo dos anos, nós nos transformamos e hoje, o que você vê como verde ali são a nova IBM, a IBM que é muito mais focada na parte de cloud e sistemas cognitivos. E sistemas cognitivos são baseados em dados não estruturados e inteligência artificial. E por isso a companhia tem um foco enorme hoje em dia na área de inteligência artificial. Quem somos nós? Aqui esse colóquio está sendo, vamos dizer, estruturado pela IBM Research. Nós temos um laboratório no Brasil desde 2011, nós somos parte de uma rede de 12 laboratórios, temos mais de 3.000 pesquisadores no mundo inteiro, e aqui no Brasil eu tenho orgulho de falar que nós estamos crescendo e hoje já temos ao redor de quase 150 pessoas aqui no Brasil. Durante esses anos a gente vem alcançando uma projeção, já para esse pouco tempo no Brasil, que eu considero importante. Tem um artigo aí no final, um artigo que saiu em agosto na revista da VAPESP, que vocês veem o quanto que nós já publicamos e o número de patentes aqui no Brasil, certo? Nós temos o laboratório sediado tanto nesse prédio, quinto andar, tanto no Rio de Janeiro, a metade do time em cada um desses laboratórios. A pesquisa tem uma missão muito importante. A pesquisa tem a missão de desenvolver novas tecnologias, principalmente, hoje em dia, eu diria que quase 40%, quase 50% da pesquisa hoje está dedicada ao desenvolvimento do futuro de inteligência artificial para a IBM. E aqui nós temos algumas áreas que nós estamos investindo, que vocês que vêm do meio acadêmico podem reconhecer facilmente. O John vai falar hoje muito da parte que ele lidera, a parte de visão computacional. Nós temos grupos muito fortes, inclusive aqui no Brasil, na área de Deep Learning, Reasoning. Nos demos, vocês podem ver com computação neuromórfica aplicada a AI. Temos muito foco na parte de Knowledge Extraction, principalmente para a indústria aqui no Brasil, e entendimento de linguagem e texto,
Nós representamos e desenvolvemos a parte de speech e áudios, principalmente para os produtos de Watson em português no Brasil, e o Cláudio lidera a parte de sistemas conversacionais aqui no Brasil, certo? Como parte dessa rede de expansão, nós temos uma estratégia também de trabalhar muito perto com universidades. E nós temos um consórcio chamado Cognitive Horizon Network, e que nós estamos desenvolvendo parcerias com várias universidades no mundo inteiro. Mais recentemente, uma que chamou muita atenção da mídia foi essa parceria com o MIT, em que nós estamos investindo 240 milhões de dólares nos próximos 10 anos para criar um laboratório em parceria com o MIT. Mas tem vários outros dentro desses consórcios que vocês olharem na webpage da IBM, vocês podem ver. Aqui no Brasil, como parte de parceria com as universidades, nós estamos trabalhando muito de perto com a FAPESP. Já fizemos 2 chamadas, uma delas diretamente em inteligência artificial. Tivemos várias propostas e, mais recentemente, uma em agricultura digital, que foi o tema do colóquio do ano passado, com um grande número de propostas em inteligência artificial. O Cláudio aqui, você pode ver, a Bianca está aqui, se vocês quiserem entender um pouco mais do que nós estamos fazendo com essas parcerias. E esse não é o único programa, nós temos vários outros programas de relacionamento com a universidade que, até o final do dia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu gostaria de apresentar o John. John Smith, ele está na pesquisa, desde que eu me lembre, está na pesquisa. Eu vou switch to English now. John has been, he was appointed IBM fellow, I think a couple of years ago, right, John? And for your information, to become an IBM fellow, you have really to contribute in terms of technology, in terms of business. So it's the highest technical position that you can have in IBM. And he has been leading now the vision comprehension strategy for IBM in AI, and he also manages, and he has been contributing, because you can read his bio on the multimedia and the vision, computer vision for many years in IBM research. He has a distinguished career, you know, has been editor-in-chief from several important magazines, and we also, he's a PhD in electrical engineering, if I remember correctly, from Columbia University. We share the same alma mater. So, John, it's a pleasure to have you here, and please. So good morning, everyone. I want to thank Ulysses and Claudio for the invitation and for organizing such a wonderful event. It's so great to see all of you here. And I do thank you for allowing me to present in English. It's much easier for me, and I think it's much better for you too. So hopefully it should work out well. So I want to talk about some of the challenges in AI around image and video understanding. This is an important area for IBM. AI, of course, is very important for many areas of our business. We can see increasingly in all the industries that IBM cares about, artificial intelligence is really becoming the place that's providing transformation for, you know, the next wave of challenges. And of course, image and video is a big part of this transformation. So let me start by describing a little bit of the bigger picture at IBM Research. I will talk about vision, you know, primarily image and video as one of the core technology areas around AI, but of course there's a lot surrounding it. IBM is very much focused on industries and making AI work for these different industries, whether it's finance or healthcare
or agriculture, or energy and utilities and gas and so on. But underneath it, there are many things that are very important to advance. And that includes, of course, technologies like vision, but also language and speech and conversation and knowledge and interaction. And we're working on all of those things. Underneath it, perhaps, which is also really exciting, is when we can combine the algorithms we work on at that middle layer with the hardware beneath it. Because that can really provide tremendous opportunity for, well, of course, deploying in cloud and so on, but acceleration. And we're looking at a lot of ways to do that now, but also into the future. Technologies, some of them, which you can hear about today in the posters around neuromorphic computing or analog computing, or in the future even quantum computing, because some of these hardware, material science and so on kinds of technologies have a promise of speeding up 100 times, 1,000 times, or even more the kinds of workloads that are important to AI. With that said, let me start on the topic of where AI is making impact today. And we are seeing tremendous uptake already where AI is finding application in the real world. And that's everything from language translation, the ability to translate from one language to another in real-time applications, speech transcription, being able to take an audio and generate a transcript in text for what's being said, language understanding, of course, identifying entities, important constructs in text and in language, and of course knowledge and reasoning, which are very important. What I'll talk about some more today are some of the advances that we're seeing in problems like object detection, in face recognition, and so on. And really, the last 4 years there's been so much progress in this field that it's creating all kinds of new possibilities. And the way I like to think of it is this kind of data, image and video data, is increasingly becoming not only the question that where industries are looking, but also the answer for important insights. And that runs a really incredible range, everything from medical imaging applications, where computer algorithms are helping to do things like disease prediction, identify clinical features, help searching, and so on, to health and wellness applications, where people can just simply take photos of the food they're eating and have all the nutrition information logged automatically, to retail and fashion, to even media and entertainment. So in my talk today, I'll actually go through some of these examples in more detail and give you an idea of the progress that we're making and how we've been applying some of these AI technologies. But let me start by taking a little bit of a step back. There was an important transformation of technology in computer vision in about 2012. So for people who may know about deep learning or heard about deep learning, it's something that, well, it really found its impact in 2012 and things changed dramatically. And the way you can actually see this impact is on this chart here. So there's a common task in the academic community, but also industry works with this data set, which is 1,000 different object categories that are visible in natural photographs. So these are things like, well, is there a dog in the photograph, and what kind of dog is it, and so on. This data set called ImageNet has been out there for some years, and many researchers were working on this data set. And the error rate was, in the 30% or maybe even as low as mid 20%. And then in 2012, people started to try a new class of algorithm based on neural nets called deep learning. And right away, it got better performance than anything that people were trying previously. And since then, everything has become deep learning.
Nobody would ever try to work on this data set and recognize these objects automatically using a technique other than deep learning. And really the main breakthrough was that there was finally enough data, so 1 million training images. There was enough computation. People could use GPUs in their computers when they're training these systems. And the algorithms, essentially neural nets, but neural nets that had layers of convolution in them that allowed the algorithms to basically look inside the image and identify those particular regions and representations and so on that were important for discrimination. But anyways, this progress has been really tremendous, considering that, you know, for 2 decades or more, the performance was you know, really very static for a long time. So this has armed a lot of us, you know, including IBM and the products that we make, you know, to go out and provide much better quality around these problem sets. So since then, since 2012, our ability to recognize even more things in images and video, to scale to even larger data sets, you know, has just continued to progress. One place you can see this is a larger sample from ImageNet, which is 14 million images total. So not 1 million anymore, 14 million images, and not just 1,000 object categories, but 22,000 object categories. And the performance on that has also increased tremendously. And if you are not sure about is this good or not, in 2017, the performance on recognizing the correct object from 22,000 labels is 35%. Now that's 35% means out of 22,000 labels, the computer is picking the top one correctly. People cannot do that, you know, at that level of quality. So there's make no mistake about it. That's, you know, that's really an incredible performance. It's not 100%, but you know, it's really quite significant. Not only that, the ability to train the system to, you know, to train the neural net to do that task is now something that IBM has gotten down to 7 hours. So essentially take the 14 million images, put them on a computer using something like a distributed deep learning system with 256 GPUs, so pretty massive. That model is learned in 7 hours. Previously, this would take weeks or even months. So the progress has really happened very quickly here, and the capabilities are now really strong. So given that, what IBM has been doing is, you know, making these kinds of capabilities available. One of the places that they're available today is in our cloud. So there's a set of services called Watson Developer Cloud. What I'll show you here, anyone can just go and try it yourselves later today or when you have some free time. You can get a free account on IBM's Bluemix cloud for some number of days, where you can even use the service. But essentially, you know, what we've made available in this cloud are a set of services that people can send photos to the service. The service will look through the content, identify objects, faces, label the contents, and so on, using its built-in vocabulary. So the model that's already been learned and trained for the service. At the same time, you know, shown on the right side here, the service provides custom learning. So that same ability to train a model, you know, that one that, you know, we do 7 hours for 14 million images, users can bring their own data to the service, and the service can train a model just for you. So maybe you're an insurance company, and you want to recognize damage in vehicles, something like that. You can label some of the vehicles and say, you know, here's a certain kind of damage. Upload those photos and the labels to the service, and it will essentially train a model for you. There's a new category in between I'll talk about a little bit more, which is called pre-built custom model. It's something that the service makes available. It's sort of halfway in between the built-in and the custom learning, where it's a set of models that the service makes available as like a starting point.
Food recognition is one of the examples of a pre-built custom model where the service has already been trained to recognize about 2,500 different foods. But it could be an application developers want more than that, or maybe they want to specialize. Maybe they're creating some kind of app for recognizing just Chinese food. So they can take this model as a starting point and then add to it and specialize it if they want. But just to illustrate a little bit about how those services work, again, this is just the public demo. If you provide an image to the service, essentially it will label what it sees in the photo. It will identify things like faces and even make predictions about some of the faces. And all of this is happening in real time. So it's really quite quick here. You can see that, around people's faces, it's finding the boxes, and it's even making some prediction about gender and age. The possibilities of training the computer algorithm to identify these fine-grained details about what it sees are really just endless here. Similarly, for the food, just to give you an idea of how that one works, this pre-built custom model is trained with a little more than 2,500 foods, and we have different demos on for example, on a cell phone. You can just take a picture of your meal, and it will recognize what it sees, and this can be very useful for a lot of reasons. We know that there are a lot of people who are concerned about their diet. There are apps that allow people to log everything they eat, but there's a lot of friction. It's really a pain to type in everything that you're eating and when you're eating it. If you can simply take a photo, that can be a way to speed up this kind of thing. But anyway, IBM creates these really just as seeds. They're meant to, then be something that developers can build on and go create solutions. The last one I'll just show here is coming back to the custom learning. So I mentioned that the service allows people to bring their own training images, and the system can, then build a model. All the training data that gets uploaded the ownership stays with the developer, and the model that gets learned ownership stays with the developer. So it's not made available to others. It's just there to use, to add on. And same thing, once you train, once the user comes in and provides those labeled images, that model is there, and they can send new images to it, just like I showed you on the previous screen. So all of this is working today. This is, really quite stable and solid, and it's getting millions of calls per day from developers doing all kinds of things. But I want to talk about a couple of directions that are going a little bit further, where our research team is working to push into the next wave. And of course, one of them is around video. So everything I showed previously is photo-based. So that's fine if you just have a collection of photos. But video is also growing tremendously. And we have a lot of interest to make the capabilities on video even stronger. And certainly what that could mean at some level is being able to go through a video scene by scene and have the computer recognize what it sees in each scene. But there's more to that than video. And I'm going to give some more examples because video really is a multimodal source. You have speech, you have audio, you have what you see visually. And what you see visually is not just static content like what we're seeing here. You have actions and activities and motions and things that are important. One more example where our research is looking at the next set of capabilities is around something we call image captioning. So previously, everything that I showed is really labeling content. So it's putting boxes around things, it's assigning labels to things. Captioning means the computer will actually generate a sentence describing what it sees in natural language. And so this is something that our research team has been very active in. And in fact, we participated in a challenge this year called MS COCO Image Captioning Challenge, where we were able to train a system
to generate these captions automatically. And at the time that we did this work and published it at CVPR, it was the top of the leaderboard. So it's a pretty strong technique. And why I like to point out these examples is because, well, the captions are really, quite challenging. These images are not your typical images. So it's very rare that you might see, something like this. The computer has not, it's not like the computer has seen these specific things before, but it's been able to infer something about the content and even generate, what is a, pretty sensible caption for these rare kind of images. So it shows the strength of the computer algorithm to combine not only the image analysis, but also the language generation. So we'll certainly see more work like this coming from IBM, not just for photos, but with video. So I want to now talk about 3 examples in a little bit more detail. Where we picked a domain, sometimes industry, but a problem, and then kind of walk you through, the challenges and where we were able to get to. So the first one I'll start with is medical imaging. Now the reason medical imaging is important is, well, because healthcare is important. So it's it's an industry with a lot of challenges, but it's also an industry where 90% of the data is images. And so if we can understand those images better, it can really have a huge impact. From the computer vision point of view, there's a lot we'd want to see from these images. Everything from the ability to classify and detect things, to segment images, to be able to search and find similar images, to combine images with other information like patient records. So there's really a lot required here to make AI work in this domain. The example that I'll pick is skin cancer. And the reason we picked skin cancer to work on is because, well, one, it's an important health issue. It's the most common cancer worldwide. It affects 2 to 3 million people per year. And it's and in the case of melanoma, which is a particular kind of skin cancer, melanoma is very deadly. But it's something where if you detect melanoma early, it can make all the difference for those patients. So the prognosis will be much better if it's detected early. However, it's something where the clinicians are not as good as they should be at recognizing. And in fact, studies have shown that dermatologists are between 75% and 84% accurate in recognizing melanoma when they see it. So this is a place where we thought, okay, given the power of deep learning, given all of these advances on ImageNet and clear progress in the community, could we take where the state of the art was, mainly around manual inspection of these images, and train models and have the computer maybe even do better than the clinicians today. So this is really about a deep learning system for image analysis, and we worked on a variety of different structures for understanding these images. Essentially we can think of a picture of a skin lesion coming in. This is something we call a dermoscopic image. So it's a little bit more than an ordinary photograph. There's a device, which is a lens, that, well, you can even get an attachment to an iPhone with one of these dermoscopes. Takes a picture of the lesion, so that lesion comes in. We look at that lesion in 2 ways. We look at that lesion, based on the whole image, but we also look at the lesion based on just a segmented part. And those things are fed into 2 deep learning models that we've trained, and then ultimately the system produces a disease probability score. So how well does this system work in practice? We were able to get a very good evaluation on this through something called the Melanoma Challenge that that we were part of organizing at IEEE ISBE conference. And this was essentially a large data set of skin cancer images made available for training. And
we built a system for recognizing melanoma, but at the same time, we got clinical experts. So, dermatologists to come in and look at those same images and try to predict what's happening. Now, what we can see here in the plots, the dots are essentially, this is the operating point of each of these dermatologists. So, when they looked at the set of images, they have some false alarms, they have some misses. They get some correct. But we can see essentially the trade-off in the false positive rate and the true positive rate, these white dots. So there's some clinicians who are actually very good. But the computers is these curves. So this is really very encouraging. It's saying here that the computer in these deep models has the ability to do even better than expert dermatologists on recognizing these skin lesions. So this is really very encouraging. And we've been exploring next steps around this kind of capability, including making applications. For example, we have an app that runs on Android phone or iPhone that allows you to take a picture of a lesion. We put on this dermoscopic attachment for the device. The computer can then make predictions about disease. But it can do other things that are important, because a big question is, when you make a prediction is why? Why does the computer come out with that particular disease score? So the app has a number of other things in it that explain what was behind the decision. It conveys information like the border irregularity, the asymmetry. These are features that make sense to the clinician. It also shows the clinician similar lesions to the one that's in question. So they may also then get a better understanding of why a particular score was given. So that's all I wanted to say about the medical imaging work for skin cancer. There are a lot of other applications that we're exploring at IBM around CT images and X-rays and breast imaging, pathology imaging. All of these are really important and places where deep learning is making a big impact today. So I want to switch gears really strongly here. So away from healthcare, now to media. And one of the areas that we found really quite interesting in the media space is around creativity. So when we think about artificial intelligence, it's the ability of computers to do things that humans do very well, like perception and vision and so on. But creativity is something else completely different. Creativity, it's hard to define creativity, let alone intelligence, but in some sense creativity is uniquely an ability of people today. But we started to look at, well, what are some of the creative processes that media companies go through? And we landed on one problem, which is around creating movie trailers. Now, it's typically something that takes production companies several months to do. Of course, if it's a big release Hollywood movie, it may take 3 or even 6 months to make a movie trailer. So we essentially used our deep learning tools here to try to reverse engineer what's happening in that movie trailer process. Before I go through some of the details, I'm going to have our CEO talk about it. Now, in the movie business, the art of making the trailer is seen as a very soft skill. It's something you have to do. Appreciating what an audience will like, how it will evoke certain emotions. So a successful movie trailer has often been seen as a very fine art skill that an editor puts together. And yet Watson was able to do this thing that the human does in, it would take months apparently to cut a movie trailer, and Watson sort of did it in a day. Explain how. Well, actually, Watson helped the film editor do this in a day, something that would have taken him weeks to do. And this has been an element in one path where we've worked on, which is creativity. So the reason this is an especially good problem for computers
is we can treat the creative process as a black box. And we can look at data historically to say, can we teach the computer from movies and their trailers? And essentially then, through data analysis of the contents, understand something about what's important in the scenes of the movies that allows those scenes to be picked for the trailers. So it's actually a fairly well-defined problem, but it's a problem that we wouldn't even dare to try if we didn't have tools like deep learning. So let me talk about this one a little bit more. You know, first question is, all right, so we have movies. These are Hollywood movies. One thing that I'll say is the example that I'm going to show you, oddly, is based on movies in the horror thriller genre. So I'll say a little bit more why we ended up on that one, but you know, the results here might differ depending if it's a romantic comedy or, you know, an action movie. But first question is, well, what should the computer look for in the scenes of the movies? And knowing that we were in the horror thriller domain, you know, we started to have the computer look at some classic horror movies. So one of them is Psycho, which maybe people know. And when we asked our vision services to go through the scenes in Psycho and label what it sees, this is what it comes up with. I mean, it's actually producing tags for the different scenes. And those tags are not wrong necessarily. Actually, many of them are surprisingly good. But when we aggregate all of those tags and we ask the computer, you know, well, what is Psycho about? It comes up with things like, well, Psycho is about a fixer-upper house, a windshield wiper, a back of a person, a driving wheel, a shower curtain. You would never say this is what Psycho is about, right? So there's something, you know, something missing here. The computer's not really understanding what we want it to. So this was an important observation that we made. So we said, okay, well, yeah, we have the computer's able to recognize objects, it's able to recognize scenes, but it's missing, you know, movies are really about communication, and communication is about emotion. You know, can the computer pick up emotion in the video? And so that's where we focused, which is essentially to train the computer to recognize what we call visual sentiment and sound emotion. Visual sentiment, you know, basically the computer, we trained the computer based on photographs and the reaction people have to those photographs. Does something look happy? Does something, you know, evoke sadness when you see it? And so on. And same for sound emotion. Essentially, you know, what we did is create a feature space here that had different degrees of valence and arousal in terms of the human emotional response to what what people see and what people hear. So this gave us a feature space, actually a very powerful feature space that, you know, then we could go through these movies and have the computer label them, you know, at this you know, deeper level. But then we had the question of, okay, the trailers. So that's the movies. What about the trailers? We still need to understand the selection process. Why are certain scenes being picked for the film trailers? So essentially, we went through the process of using deep learning in this feature space to make essentially a data mining kind of study. Which scenes are being selected for the trailers, and what are their characteristics? And the answer we got, which was in hindsight, it could make sense, but the computer essentially discovered by looking at these horror movies and their trailers that there are three principal dimensions for a scene being selected from the movie to be in the trailer. And that is, a scene should either be suspenseful, scary, or tender. So the scenes that score highest on one of those three dimensions make them a good candidate. So taking that result, immediately we said, okay, could that be true? And so we looked at some of
some of the movies and their trailers, like The Omen. So The Omen is another horror movie, classic, scary horror movie. But when we look at the trailer for Omen, actually it's got a mix of these kinds of scenes. We see tender moments. There are some, scary kinds of moments. So that's the Hollywood trailer. So we said, all right, can we take what we learned and can we ask the computer to pick the scenes from The Omen? And this is what we got. Let's start with the most scary scenes in The Omen, as they appear in order in the movie. Wow, that was scary. Here are the most tender moments. Here are the most suspenseful parts. Signore, there is nothing there, only graves. Where is it? You will find it on the map. I am here to protect thee. Let's start. So again, all of those scenes were selected by computer. So essentially, here's a short list of scenes that are good candidates for being in a trailer. So we felt pretty good about that kind of capability, but then we had a real test. So Fox released a movie called Morgan, and this was a major release. It was actually last September, and they gave us the movie the day before its release. So it's not like we had much time to work in it. So we took the movie, we fed it through the system. The computer analysis is very fast because all learning was done ahead of time. And the computer picked the top 10 scenes, candidate scenes for being in the trailer. Gave those scenes to our local IBM Research film editor, and he made a trailer. It took less than a day. This took one day. Made the trailer. We gave that trailer to Fox. They put it on YouTube. Very quickly, that trailer had millions of views. I think it's more than 3 million views today. It really was a nice output from the system, and I'll play it for you now so you can actually see it. So the movie's name is Morgan. Its first birthday. It exceeded our wildest expectations. Nice to meet you, Morgan. Nice to meet you, Lee. You have a 13-year-old daughter. You don't get to see her much anymore. Skip, don't go in there, okay? Don't what? Don't you go down there, Skip. Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother. So again, that's something that took less than a day, which compares to Fox had their own trailer that they made through a production company that took months to make. So this is really a very compelling example. Just to be completely straight here, the system selected 10 scenes, gave them to the film editor. In the end, the film editor used 9 of them. They felt that one of them was potentially there's a little bit of a surprise in the movie, and one of them was, potentially going to hint too much.
But that's okay. This project is not about automating the creative process, but it's about saying that the human element of this is still where all the magic happens. You know, the creativity to make a product like this still resides with the human, but the computer can do a massive amount of work. The computer can watch every movie ever made, potentially. You know, the computer can get all kinds of insights that can be hard for any person to do, and then allow the person to focus on what matters most. So we've been exploring other extensions from this, and I'll play this one. In the afternoon, and we'd already seen a couple of aces by Lowry, and Davis loved the third, and he liked it straight off the bat. The problem was JB Holmes' ball was in the way. He thought that hurt his chances, but then, hello, something else took place. It was the 18th ace in Masters history. So once we had that success on horror movies, we tried something completely different, which is sports. So this is a system we had deployed at the Masters earlier this year in the spring. And essentially, similar to the movie case, the computer here is listening and watching to what happens in all of the play during the Masters. And it's looking for things, well, it's listening for things like the excitement of the crowd, the excitement in the commentator's voice. It's looking even for the body gestures of the players. So in this particular hole, the player went like this. It's been trained to look for that. So it's taking all of these different cues, we call them multimodal features, and then it's combining them to identify which are the strongest highlight moments over all of the play. And the one that I showed you was actually the top scoring hole that the computer identified. And you can see this was actually a pretty amazing shot there. Since then we have applied this one, extended it to other domains, other sports. We deployed it also at Wimbledon this year, and just recently at US Open. At the US Open, the process of detecting these highlights and publishing these highlights, feeding them onto YouTube and other social media sources, was a completely automated process. So there was no human selection there. The computer would watch all of the matches on all of the courts on all of the days and identify those highlight moments and essentially publish them out. So the possibilities are really enormous as we continue to look at video, and of course, video as a multimodal kind of data. I think at this point I'm really going to conclude. I talked about how deep learning is enabling a tremendous amount of progress in computer vision and certainly in artificial intelligence. I talked about some of the work we're doing around images and around video. There's a lot more to be done, not just on those domains, but even on other domains, like better understanding of graphical contents of documents and plots and charts and all of that, and in particular around video. What I showed was using video as a multimodal data source, but there's still a lot more that the computer can do around things like actions and behaviors, motions. Ulysses talked about some of the work that IBM is doing with MIT. That's a particular strong focus of the collaboration, to have not only a better understanding of how we perceive and understand dynamic temporal scenes and video, but also how we can engineer computer systems that they can do a better job at understanding this content as well. So I think at this point I'll conclude, and thank you very much for your attention. Is it the one? Right. Thank you, John, for amazing presentation.
Eu sou o Paulo Cavalim, aqui do Laboratório de Pesquisa da IBM também. Vou ser moderador dessa sessão de visão computacional. Tenho 2 comentários apenas com relação à apresentação do John, que vai estar disponível durante o almoço para responder qualquer pergunta que vocês tiverem. E a gente tem 2 demos sobre tecnologias que ele apresentou. Um é a computação neuromórfica, que está lá na seção de demos. E temos o demo do TJ Bot, que também usa tecnologias da API de visão computacional do Watson. Então, se vocês tiverem interesse, estão todos convidados a conhecer essas tecnologias. Eu vou chamar, então, dando continuidade, o professor Luiz Oliveira, do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná, para nos dar a sua palestra. Obrigado, Luiz. Como que é isso? Tem um pointer aqui. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Luiz. Eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Informática. Trabalho com reconhecimento de padrões, aprendizagem de máquina há algum tempo já. E quando o Paulo me convidou para fazer essa apresentação aqui, eu sugeri algum tema. Ele falou: talvez seria interessante falar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo no laboratório de vocês com relação a ciência reprodutível, né? A gente está tentando estabelecer algumas políticas e a gente está tentando levar esse tipo de políticas para frente com órgãos de financiamento, como CAPES, CNPq. E essa história toda começou quando, uma certa vez, eu estava numa conferência e um colega meu aproximou e falou: legal aquele teu trabalho, eu gostei, achei bem interessante, mas eu não consegui reproduzir teus resultados. A gente tentou no laboratório tudo que é jeito e não teve jeito de reproduzir teus resultados. Então, foi nesse momento que eu falei: poxa, eu vou tentar falar com o meu aluno e a gente vai passar os dados para você tentar reproduzir teus resultados. Meu aluno tinha saído, ele acabou o doutorado, foi embora, eu não conseguia mais falar com ele, ou seja, eu mesmo não conseguia reproduzir meus próprios resultados, né? Então, foi nesse momento que a gente começou pensar um pouquinho como a gente ia lidar com isso dentro do nosso laboratório. Se a gente pensar na ideia de ciência reprodutível, a gente tem, basicamente, um santo grau que a gente busca, que seria a parte de replicação, né? Eu vou tentar replicar os dados de alguém. Agora, a gente tem um grande problema com replicar. Quando a gente fala replicar uma pesquisa inteira, a gente está tentando replicar não só os resultados, mas a gente, em alguns casos, tem que buscar os dados que aquela pessoa usou na pesquisa. E replicar dados é uma coisa bem complicada. A gente, muitas vezes, não tem acesso àqueles dados, tá? Alguns problemas que você tem na replicação, hoje em dia, principalmente na parte de computação em aprendizagem de máquina e reconhecimento de padrões, em visão computacional, é que os experimentos estão se tornando cada vez maiores, os modelos computacionais estão se tornando cada vez maiores, e a gente, muitas vezes, falta hardware para treinar esses modelos computacionais, né? Então, a gente tem, basicamente, ou a gente replica, ou a gente não faz nada. Começa de volta o que eu vou fazer nesse meio do caminho. Nesse meio do caminho que a gente tem a tal da reprodutibilidade. Eu não estou falando de replicação total dos dados, ou da pesquisa inteira, mas eu tento, pelo menos, replicar aqueles resultados com base nos dados e nos algoritmos. Então, quando a gente fala de ciência reprodutível, e essa mensagem que a gente está tentando fazer com que fique mais clara com os pesquisadores, principalmente nas universidades, é tornar toda a parte de dados e código disponível para que os outros possam reproduzir os resultados, né? E isso só vai acontecer com alguma mudança de cultura. Tem algumas pesquisas que mostram alguns dados bem interessantes. Tem essa pesquisa que foi publicada na Nature, que o pessoal mostra que 52% dos pesquisadores, de 1.500 e poucos, 1.576 pesquisadores que foram entrevistados, afirmam que realmente existe uma crise em reprodutibilidade. Simplesmente, a maioria dos papers que você pega na literatura, eu acredito que a grande maioria de vocês aqui já passou por isso, pegar um paper, tentar reproduzir aqueles resultados e não conseguir. Chega a resultado de alguma coisa similar, mesmo que você tenha os dados, você desenvolve o algoritmo, você não encontra os parâmetros que aqueles algoritmos foram usados e você não consegue reproduzir. E isso é complicado, principalmente
porque essas pesquisas são, na grande maioria, financiadas com dinheiro público, né? Principalmente nas universidades. A gente vai atrás de financiamento, algumas vezes financiamento privado, mas a grande maioria do financiamento que a gente tem é financiamento público. Esse artigo aqui embaixo eu coloquei como referência na área na área de biomédica. O pessoal estima que 85% dos resultados publicados são perdidos. Os resultados são publicados e o pessoal não consegue reproduzir os resultados que foram publicados nesses artigos. Então, 85% é muita coisa, né? Se você pensar em milhões de dólares, são milhões de dólares jogados fora porque as pessoas não conseguem reproduzir esses resultados. Mais especificamente na nossa área, se a gente pegar essa parte de física e engenharia, onde a computação está envolvida, a gente tem aqui que 80% quase, ou 70% dos pesquisadores dessa área já tiveram problemas e quase 50% ou 40%, não, 50% não conseguiram republicar os próprios resultados. Foi o que aconteceu comigo naquele caso. Não é que eu fiz e não consegui, não, mas dentro do meu laboratório, a pesquisa estava lá, eu não encontrava o código ou eu não conseguia rodar o experimento do jeito que foi rodado porque não estava bem documentado. Então, assim, a mensagem é: a gente precisa de uma mudança de cultura, mas a gente precisa de que algumas coisas sejam implementadas para que isso aconteça. E muitas vezes seguindo o papel que é feito dentro de uma empresa, né? Mas do lado acadêmico, o que a gente espera e que é interessante que aconteça é que quando você tem uma bolsa de estudo para um aluno, essa bolsa de estudo não necessariamente seja: ó, a tua bolsa está aqui, o que você espera como resultado dessa bolsa? Um artigo publicado. É isso que a gente espera hoje, é o que a maioria dos laboratórios de pesquisa no Brasil e afora no mundo também fazem. Está aqui a tua bolsa, eu espero um artigo. Não, o que a gente tem que esperar com uma bolsa de pesquisa é: está aqui a tua bolsa, como resultado, está aqui o artigo, está aqui o código, está aqui os dados que geraram as figuras e as tabelas daquele artigo. Dessa maneira, eu consigo reproduzir os resultados e verificar se aqueles resultados são válidos ou não são válidos. Importante mencionar que a reprodutibilidade não garante que a pesquisa está correta. Ela garante que eu consigo reproduzir aqueles dados. Pode ser que a pesquisa esteja errada, mas esse é um outro benefício da reprodutibilidade. Com ela, eu consigo, pelo menos, identificar se está errado ou não está errado, porque eu reproduzi, mas analisei que os resultados numéricos não estão muito certos. Tá? Então, a principal, o que a gente está tentando pregar é justamente isso: atribuir e vincular uma bolsa a resultados, não só resultados do artigo, mas sim o que levou aqueles resultados. Tá, e o que você tem feito para tentar mudar isso? Nesses últimos anos, a gente tem, nos últimos 5 anos, a gente adotou uma política de liberar todas as bases de dados e a gente começou a liberar código também no nosso laboratório. Então, alguns dos exemplos eu coloquei aqui. Talvez aqui tenha mais relevância no que a gente tem feito ultimamente, essa base de dados de imagens histopatológicas de câncer de mama. Foi um trabalho publicado em 2016, e meu aluno lá ele mantém um controle de quem está usando a base e vendo as citações no artigo dele, e o que ele notou foi que mais de 400 pessoas no mundo inteiro, ele marcou nesse mapinha, devia ter marcado só uns pontos, porque está meio... Mas vocês podem ver que tem gente do mundo inteiro muito interessado em bases de dados abertas. Então, eu acho que esse é o esforço que se paga, a gente consegue evoluir. Todos os trabalhos publicados então, em imagens histopatológicas de câncer tinham base de dados de 5, 10 pacientes. Ele conseguiu montar uma base rotulada, com análise de 3 patologistas diferentes, de 80 e poucos pacientes. Então, isso animou muito a comunidade científica nessa área a usar essa base. E as citações do artigo, ele está muito contente com as citações do artigo dele, que estão indo lá para cima. Então, tem um lado bastante interessante de você tornar os seus dados abertos. Um outro exemplo do que a gente está tentando disponibilizar é código. A gente conseguiu os resultados bem interessantes com métodos de deep learning para fazer reconhecimento de assinatura manuscrita. Então, os resultados bateram todos os resultados disponíveis na literatura até então. Esse artigo foi publicado esse ano, o código está disponível, todos os modelos treinados estão disponíveis. E
E do mesmo jeito, a gente fez um outro código bem interessante para detecção, aí é uma área um pouco mais teórica, a parte de seleção de classificadores, que é uma área mais teórica que a gente está trabalhando para fazer seleção dinâmica para detecção de drift. Também o código está todo disponível. Então, são alguns exemplos do que a gente está fazendo dentro do nosso laboratório para tentar fazer com que a gente tenha um pouco mais de transparência, que as pessoas possam verificar nossos trabalhos, isso eu acho que é muito importante, né? Você não guardar tudo para você, que isso pode ser verificado, e também uma maneira de a gente conseguir transferir o conhecimento que a gente está gerando e passar isso para frente. Com aquele cronômetro rolando ali, eu fico correndo. Tá bom? Acho que era isso, pessoal. Obrigado. Tem. Com ou sem tempo tem selfie. Gostaria de chamar, então, o professor William Schwartz, da Universidade Federal de Minas Gerais, para nos dar mais uma palestra. Útil. Bom dia a todos, meu nome é William. Eu sou desse grupo de pesquisa, Smart Surveillance Interest Group, da Universidade Federal de Minas Gerais, no Departamento de Computação. Nesse grupo, a gente trabalha com vigilância inteligente, né, Smart Surveillance e biometria. Né? Então, eu vou tentar falar um pouquinho sobre os dois tópicos e algumas perspectivas e desafios que a gente vê. Então, Smart Surveillance, né? Qual que é a diferença do Smart Surveillance e a vigilância normal, onde você só armazena o vídeo e não faz nada com aquele dado, a não ser assistir depois? A diferença, nesse vídeo aqui, basicamente é essa caixinha vermelha que vai aparecer. Né? O que você quer fazer? Você, além de assistir o vídeo, você quer entender o que está acontecendo. Né? Então, você quer fazer uma análise da atividade que está acontecendo na cena para possivelmente prevenir alguma atividade criminal, e quando não tem nada acontecendo, você não quer emitir um alarme. Né? Então, você quer gerar informação de alto nível e ajudar alguém a controlar um sistema, porque não é escalável. Né? Uma pessoa não consegue controlar múltiplas câmeras. Né? Então, a ideia é tentar fazer uma filtragem nos dados para depois passar para o operador. Né? Hoje em dia, tem muitos... Né, aumentou a criminalidade, você tem câmeras mais baratas e a conectividade está mais alta. Né? Então, o que isso gera? Você tem aqui, por exemplo, São Paulo, esses dados estão um pouco desatualizados. 1.500.000 câmeras, né, distribuídas, não necessariamente da segurança pública. Como que se processa todos esses dados? Né? Então, você tem muitas câmeras. Você tem câmeras de muito boa qualidade. Né? Aqui o exemplo, um vídeo. Né? Essa câmera vai dar um zoom. Né? Você consegue ler o que está escrito no navio. Né? Então, você tem muitos dados de alta qualidade. O problema, né, how about the brains? Né? Como que se processa tudo isso? Né? Porque, no final das contas, você quer ter um ambiente mais seguro, mas é difícil de monitorar. Né? Então, como que você consegue dar conta de tantos dados? Né? Aí o que você tem? Né? Plenty of eyes, how about the brains? Não é que a comunidade não esteja trabalhando. Né? Um tópico bastante pesquisado nessa área é reconhecimento de faces. Né? Então, se você procura lá no Google Scholar tema reconhecimento de face, face recognition, você acha 127 mil referências. Ou seja, a comunidade está trabalhando. Então, não é o problema que não tem pesquisa na área. O problema é que é uma área difícil. Né? E tem muitos problemas. Né? O que você quer? Você quer... Where is the Wally? Né? Você quer achar o Wally. Mas não só isso. Você quer também quem é ele, o que ele está fazendo, com quem e quando. Né? Porque você quer entender a cena, você quer entender e interpretar a cena de modo a tomar uma decisão. E, obviamente, que você não vai tomar essa decisão sozinho. Você vai tomar essa decisão, o computador vai filtrar esses dados, vai passar para um especialista e o especialista vai tomar essa decisão, né, no final. Você não vai colocar uma arma automática na mão do computador. Mas o problema disso é que é no mundo real. Né? Eu quero fazer esse processamento no mundo real, onde que os dados são um pouco mais complicados. Né? Então, imagine que eu quero fazer nesse tipo de dados. Né? Então, a quantidade de pessoas
a serem processadas é muito alta. Imagine que eu quero fazer reconhecimento de faces aqui. Extremamente difícil, né? Então, o domínio é mais difícil. Para tudo isso tem método. Para todos esses vários problemas que eu tenho que atacar, né? Então, quero entender quais são as regiões de interesse do vídeo, ou seja, onde estão as pessoas. Eu quero rastrear essas pessoas ao longo do tempo. Eu quero identificar essas pessoas. E eu quero extrair um conhecimento de mais alto nível para que eu passe para o operador e o operador tome decisões, né? Então, em vez de eu ter 50 pessoas sentadas numa sala, cada um monitorando 5 câmeras, eu quero ter 5 pessoas sentadas numa sala e que eles sejam capazes de monitorar 1000 câmeras, mas não manualmente, e sim com a filtragem dos dados, né? Isso que é a Smart Surveillance, né? Então, você tem um filtro antes de executar, né, de tomar alguma atitude. O problema é que você tem que resolver todos esses problemas aqui. Nós temos vários desafios que envolvem, né, a parte de visão computacional. E se você não resolve um direito, ou seja, se você não localiza a pessoa, por exemplo, você não consegue rastreá-la, né? Então, o erro vai sendo propagado e vai ficando difícil. Se você comete pequenos erros no início do processo, ele vai se propagando e aí você não consegue mais seguir. E lembre-se que você quer fazer isso para aqueles vídeos do slide passado, ou seja, processar grandes quantidades de dados com muitas pessoas, né? Então é um desafio muito grande essa parte de Smart Surveillance. Alguns issues. Escalabilidade, né, que é óbvio, eu quero conseguir processar muitos vídeos, né, muitas câmeras. Para que eu preciso disso, né? Como que eu faço? Eu tenho que criar melhores algoritmos, mas não apenas isso, eu tenho que integrar esses algoritmos. A comunidade científica hoje em dia, como eu falei, tem métodos para cada uma daquelas caixinhas. Mas quando chega a hora de, não, vou rodar como um sistema, tem pouquíssima pesquisa, né? Então, é necessário ter pesquisa, né, que liga a parte de sistemas com a parte dos algoritmos para que você consiga saber quais são os erros que vão ser propagados das caixinhas anteriores. Senão você assume que todos os dados já estão filtrados e você não vai conseguir aplicar isso no mundo real. Outro ponto é usar sensores não visuais, né? Então, em vez de ter muitas câmeras, você pode ter muitas câmeras e ter também um sensor de presença, que é muito mais simples de processar, e ele só fala, tem alguém aqui. Quando você sabe que tem alguém aqui, aí o que se faz? Se usa câmeras ativas. Câmeras ativas, basicamente, são câmeras estacionárias, só que elas conseguem ter o PTZ, né, o Pan, Tilt e Zoom. Então, você consegue controlar essas câmeras de forma, né, o algoritmo controla essas câmeras de forma automática, para você focar em alguma região de interesse quando precisa, e se não precisar, você pega uma visão ampla até você ter indicativo que você precisa cobrir uma região, né? Então, um ponto a ser focado é câmeras ativas. Agora, em termos de biometria, né, então é outra parte que a gente trabalha no laboratório. Qual é a ideia? A ideia é eu quero estabelecer uma identidade para as pessoas, né, para um indivíduo, baseado em características físicas, né? Então eu quero saber qual que é o nome dessa pessoa, ou a pessoa está falando que é tal pessoa. Será que ela é mesmo? Essas são as duas tarefas principais. E a vantagem disso é que se muda as questões que se pergunta, né? Agora você vai perguntar quem você é e não o que você lembra, né? Por exemplo, da senha. Porque se eu lembro de uma senha, eu posso passar para outra pessoa. Agora eu não posso passar minha face, não posso passar minha impressão digital, né? Então, usar a biometria é muito mais seguro do que os métodos baseados em senha ou o que a pessoa lembra. Tem vários tipos de biometrias, né? Tem vários traits que vocês podem usar, né? Por exemplo, fingerprint, face, íris. Cada uma tem uma certa acurácia e cada uma precisa de um sensor que é mais ou menos invasivo, né? Mais próximo da pessoa para coletar os dados ou mais distante. Então tem um trade-off entre a acurácia do resultado e a distância do sensoriamento, né? Então esse gráfico aqui mostra nesse eixo a acurácia, né? Então o DNA está mais acurado aqui, só que notem que aqui a distância do sensor, né, quão cooperativo tem que ser o usuário, é alto, né? Então a pessoa tem que ser muito cooperativo para extrair o DNA. Agora, se você está lá em reconhecimento de faces, você já saiu um pouquinho, porque você pode ter uma câmera distante focando na tua face e efetuar o reconhecimento. O problema
é que cai o resultado, né? Então tem que achar meios de encontrar biometrias que estejam nessa região aqui, em termos de vigilância, né? Se você está nessa região, significa o teu sensoriamento pode ser distante, ou seja, eu posso ter uma câmera aqui no canto, ainda assim eu consigo focar alguém que está lá no final da sala e reconhecer é fácil, né? Será que dá para fazer isso? Esses são os dos desafios. Outros, privacidade e segurança, né? Eu preciso ter privacidade, eu não quero sair espalhando minha biometria, e eu só tenho uma, né? A hora que eu perdi esses dados, eu não consigo trocar minha impressão digital como eu troco minha senha, né? Eu não consigo trocar minha íris. Então tem que ter muito cuidado com esses dados, são dados muito sensíveis. Precisa ser escalável e rápido, né, de identificar, né? Então eu tenho que, em pouco tempo, eu tenho que ser capaz de fazer a identificação, no caso aqui de faces, para encontrar um suspeito. No caso, esse aí são lá o atentado de Boston. Além disso, eu quero ter mínimo possível de interferência do sensor, né? E hoje em dia, com métodos de estimação de pose, né, que é o caso aqui, que eu consigo identificar cada uma das partes do corpo, detectar cada uma das partes do corpo, eu consigo usar essa informação para reconhecer pelo gait, por exemplo, que é como a pessoa anda, né? Isso aí é uma biometria, soft biometrics, que eu consigo, pela maneira que ela está andando, reconhecer. E com os métodos que tem atualmente, eu consigo ter a estimação de pose, ou seja, eu sei onde estão as partes do corpo, e a distância funciona. Câmeras ativas podem ajudar nisso, e, finalmente, é importante encontrar uma biometria que seja boa, né? Então, dependendo do teu contexto, você vai usar uma biometria ou outra, né? Você vai usar ou fingerprint, ou íris, ou face, dependendo do contexto que você está, né? Você vai ter que criar algoritmos mais complicados ou não. E é isso que eu queria, né, dar essa introdução sobre esses dois tópicos. Obrigado. Obrigado, professor William. Gostaria de chamar agora o professor Ricardo Torres, da Universidade Estadual de Campinas, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Então, meu nome é Ricardo Torres, professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Eu agradeço a IBM pela oportunidade. A ideia aqui da minha apresentação é falar um pouco sobre alguns dos progressos na área de visão computacional, em especial no uso de aprendizado de máquina nessa área, falar um pouquinho sobre desafios e oportunidades de pesquisa identificados e, de certa maneira, endereçados na agenda de pesquisa do nosso laboratório. Eu gostaria de agradecer colaboradores, agências de fomento, os estudantes envolvidos nos mais diversos projetos e, obviamente, nos projetos de parceria com empresas, as empresas que nos financiam. Então, aqui muito já se falou sobre o Big Data, do número gigantesco, o volume gigantesco de dados disponível para análise, para tomada de decisão, e que, se explorado de forma adequada, leva à tomada de decisão correta, à economia de recursos, eventualmente se atingir objetivos comerciais ou de interesse técnico ou interesse social relevante. Então, basicamente, esse tema é o tema alvo do nosso laboratório lá na Unicamp, que a gente chama de ReCOD Lab, Reasoning for Complex Data. A nossa equipe é composta por 7 docentes, o professor Ciomi, no momento, está na Google de Pittsburgh, mas é uma equipe que vem ao longo desses últimos anos, se dedicando a estudar vários aspectos do uso de aprendizado de máquina em diversos problemas, em especial em visão computacional. Então, basicamente, os nossos objetivos consistem no uso e no desenvolvimento de teorias e técnicas para tratar abstrações, tratar mecanismos para se avaliar a similaridade de objetos complexos, estimar distâncias métricas adequadas e também definir de forma adequada abordagens que possam, de alguma maneira, prover interpretação semântica de cenas, de
de objetos encontrados nas mais diversas aplicações. Então, a ideia é partir de um cenário em que, de superficialidade, em que se sabe pouco sobre um problema, e mergulhar nas profundezas e encontrar todas as relações que eventualmente estavam obscuras, estavam desconhecidas para os usuários que vão utilizar ou que criam, que geram esse grande volume de dados. Então, em geral, os nossos objetivos de pesquisa estão relacionados ao uso de visão computacional e processamento de imagem, análise de padrões e inteligência de máquina em aplicações voltadas para recuperação, para biometria, similar ao professor William, digital forensics e science applications e assim por diante. Então, em geral, as nossas contribuições estão relacionadas a todas as camadas de sistemas típicos de aprendizado de máquina. Hoje, com a revolução das técnicas baseadas em aprendizado baseados em dado, algumas dessas etapas estão sendo feitas ao mesmo tempo. E, em relação aos nossos progressos, a gente tem desde a especificação e implementação de sistemas que possibilitam a especificação e implementação de algoritmos e a validação desses algoritmos nas mais diversas aplicações, como a obtenção de características que são apropriadas para descrever o conteúdo visual da imagem, em como combinar essas características e classificadores existentes de forma a maximizar o desempenho do sistema, como prover sistema da habilidade de, dado um objeto, uma instância nova, informar que aquele objeto não faz parte de nenhuma das classes existentes, é o problema que a gente chama de Open Set Recognition. E, num outro cenário, se preocupar não apenas com Big Data, mas também com o Small Data. Existem muitos problemas para os quais nós não temos dados rotulados, que temos instâncias de classes, em geral, de forma desbalanceada, e ainda assim nós precisamos e gostaríamos de definir protocolos de aprendizado adequado. Então, essa é uma janela de oportunidade importante que a gente vem investigando. Uma outra linha de pesquisa que o John, de certa maneira, advogou como sendo importante aqui da área é o uso de múltiplas mídias. Então, a gente vem investigando protocolos baseados em Deep Learning que, porventura, possam ser utilizados para combinar diferentes evidências. Aqui, nesse cenário, a gente tem uma camada de Deep baseada em informação textual, extraída de rede social, e features, também extraídas a partir de um protocolo de Deep Learning, que são combinadas com as features textuais, de tal maneira que eu possa atribuir um rótulo adequado para cenas, para imagens associadas à inundação, numa aplicação de grande interesse, portanto. Bom, como eu mencionei anteriormente, muitas das nossas pesquisas elas são guiadas por interesses definidos por aplicações relevantes. Em algumas delas, a gente vem investigando, por exemplo, o impacto de mudanças climáticas a partir de imagens de vegetação. Então, a gente modela o problema de classificação e identificação de indivíduos, de plantas de regiões de interesse, como um problema de classificação, e muito da nossa agenda de pesquisa vem se dedicando em como observar esses dados e como analisar esses dados ao longo do tempo, de tal forma que eu possa identificar grandes mudanças ao longo de décadas, ao longo de anos, ao longo de meses, ou seja, para diferentes escalas temporais. Então, o sistema é capaz de combinar informações de diferentes escalas temporais e prover um resultado de classificação que, porventura, leva o biólogo, o especialista de domínio, vai a campo e ele consegue estimar quais são os drivers relevantes climatológicos que estão condicionando as mudanças naquela comunidade. Isso é importante do ponto de vista ecológico, numa escala global, mas também, olhando aqui para as nossas aplicações no Brasil, na área agrícola, importantíssima do ponto de vista de classificação, de ter uma agricultura de alta precisão, em que eu possa guiar soluções baseadas em aprendizado de máquina, que possa aumentar a produtividade, identificar problemas no campo e facilitar a tomada de decisão. Numa outra linha,
a gente usa aprendizado de máquina para melhorar sistemas de busca, então, em tarefas de re-rank, em técnicas de aprendizado que se beneficiam da interação do usuário, que a gente chama de learning to rank. Então, aqui tem um exemplo de linha pesquisa nessa levada lá no nosso laboratório, e que leva, possivelmente, à criação de sistemas comerciais, sistemas, por exemplo, de e-commerce, que tiram vantagem dessas técnicas de aprendizado para prover resultados de busca importantes. Eu gostaria, no final aqui da minha apresentação, falar de oportunidades e desafios da área. Alguns deles, de certa maneira, já foram tratados, principalmente na palestra do John, mas eu gostaria de reforçar aqui, de tal maneira que, na audiência, a gente possa encontrar colaboradores que possam desenvolver e nos ajudar nessas linhas. A primeira é a informação contextual. Não basta utilizar aprendizado de máquina ou essas técnicas na forma de black box, nós precisamos entender o contexto, entender as especificidades do problema, de tal maneira que a gente possa definir soluções adequadas. Explorar o contexto geralmente leva a resultados melhores. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar. O segundo aspecto importante é o aspecto temporal. Tá certo? Cada vez mais teremos acesso a dados que mudam com o tempo, que estão associados a fenômenos complexos que mudam com o tempo. Precisamos adaptar, estender, desenvolver técnicas apropriadas de aprendizado de máquina que lidem com essa evolução temporal dos dados, que possam tomar decisões de forma adequada. Não por acaso, videoanálise é uma área que eu considero ainda carente de estudos ainda do ponto de vista de modelos e soluções de aprendizado de máquina. E, por fim, a questão do que eu vou chamar aqui de rigor e accountability, que diz respeito a desenvolver soluções que possam, de alguma maneira, serem aferidas, que possam ser utilizadas para explicar fenômenos, que eu possa confiar e entender os casos de erro, que eu possa justificar porque um determinado modelo seleciona uma determinada amostra e não outra, e assim por diante. Ou seja, que eu tenha um sistema que é justo, que é ético e que eu consiga reproduzir aqui, fazendo referência à palestra anterior. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Gostaria de chamar os professor Luiz e o William, e se o professor Ricardo puder ficar aqui na frente também, para uma sessão de perguntas. Então, alguém tem uma pergunta para fazer? Para os palestrantes. Não sei onde está o microfone. Vamos lá. Se vocês tiverem perguntas um para o outro também, aproveitem. Bom dia, meu nome é Reinaldo Bianchi. Eu também tenho preocupação com reprodutibilidade, tanto que os meus alunos todos deixam os códigos disponíveis, mas isso não é suficiente. Eu não lembro, não consigo. Eu estou com óculos fracos hoje, eu não lembro quem foi que apresentou. Foi você, né? Como eu garantir a reprodutibilidade? Por exemplo, eu tenho um artigo que é importante, que eu fiz uma máquina virtual em Linux. Está a máquina virtual pronta para quem quiser rodar. Pode baixar a máquina virtual. Mas nem isso garante. Por exemplo, os meus trabalhos de doutorado, eu não consigo nem mais ler a fita onde estão guardados os trabalhos. Como que você garante que isso vai ser reprodutível por muito tempo? Obrigado. Então, tem até um pessoal lá na universidade trabalhando nessa área que se chama preservação digital. Faz parte dessa reprodutibilidade. Como que eu consigo pegar o disquete que você gravou, ou mesmo o sistema operacional que não funciona mais, ou a máquina que não consegue mais? Então, é uma linha de pesquisa de preservação digital que garante que, com emuladores e com hardwares apropriados, eu ainda consigo fazer aquele sistema que rodava numa máquina que existia 20 anos atrás, que ainda possa ser executável.
Mas concordo que isso é bem importante, mas eu acho que ainda a gente está numa camada, não chegamos lá ainda. Eu estou numa camada de garantir que eu consiga reproduzir o código do meu aluno e de garantir que com um script que eu tenho eu consigo gerar tabelas e gráficos a partir dos dados e algoritmos que ele tem. E muitas vezes nem isso é possível, né? Bom dia, meu nome é Pedro, faço mestrado na Federal do ABC e trabalho na empresa CIT de Campinas. A minha pergunta vai, se não me engano, é para o professor Ricardo, o último que apresentou, certo? Sim. Você falou do problema de ter poucos dados, que a gente também tem que focar nesse problema, né, como treinar com poucos dados. Você tem alguma linha de pesquisa ou pretende investir em one-shot learning com Neural Turing Machine ou alguma coisa do tipo? Esse é um tema muito importante para o nosso grupo de pesquisa. Nós temos alunos trabalhando em tópicos que você acabou de mencionar, one-shot learning, mas, em especial, no meu caso, eu tenho um aluno de doutorado que está investigando o problema de domain adaptation, de transfer learning, de como você pode, eventualmente, tirar vantagem de datasets rotulados ou de aprendizado já realizado com datasets em um domínio ligeiramente diferente do que você está se propondo a tratar, a resolver com o aprendizado de máquina, e, dessa forma, reutilizar esses modelos para chegar a um resultado adequado quando você não tem um número significativo de instâncias rotuladas, isso no cenário small data. Então, esse está na nossa agenda. Em geral, eu estou seguindo mais o caminho do domain adaptation e transfer learning, usando técnicas semi-supervisionadas e instâncias não rotuladas nesse processo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Do you have any question? Or any question? You can ask a question for John if you want. Also. Professor Mário, da Universidade Metodista. A questão da reprodutibilidade. Será que também não tem um pouco da parábola do leão e do gato, onde o leão pede para o gato ensinar todas as seus truques, e aí depois que o leão aprendeu tudo, ele fala assim: agora eu vou almoçar esse gato, e a hora que o leão pula em cima, o gato dá um pulo para trás, tal. Ele fala: pô, mas você não me ensinou tudo? Ensinei, mas não ensinei o pulo do gato. Será que não é medo dos leões que o pessoal esconde os dados? Certamente tem muito disso. Mas eu acho que se a gente tentar ter uma política pública nesse sentido daquilo que eu falei, de que uma bolsa não é simplesmente o resultado de uma bolsa, é um artigo, mas sim o que você levou para chegar naquele artigo, eu acho que a gente consegue diminuir um pouco esse medo. Mas concordo que existe isso, e certamente acredito que pesquisa desenvolvida, principalmente em laboratórios mais competitivos, até mesmo dentro de empresa, certamente a pesquisa desenvolvida em empresa sempre visando um produto, tem toda a competição em volta. Primeiro você quer lançar aquele teu produto e depois pensar se você vai liberar código e dados que chegaram naquilo, mas certamente tem muito disso. Eu sou João Marcos, da USP, and I actually have a question for Mr. Smith. So, on the automated generation of movie trailers, how did you pick any trailers that are any good? Because there's good trailers and crappy trailers, and if you train your model on producing crappy trailers, it's going to produce a bad one. Did you have any form of evaluation of the trailer? Did you get it like the first week box office for the movie or something to classify it as good or bad, or did you just take a sample of trailers you considered good? Yeah, that's a great question. I think what the potential is going forward. So we didn't do any of the things that you're describing. We just said, here are the movies and here are trailers that were created professionally for them. But I think the opportunity is if a computer can do a lot of the work of making a trailer, then trailers potentially can also be more personalized. And so then we can really think about how is each of those trailers going to resonate with the particular audience or even individual. So like close that loop to get exactly the kind of feedback you're talking about. So no, we didn't do that yet, but the direction you're talking about, I think, is has enormous potential going forward. Okay,
Thank you very much. I have a question also for John Smith. I'm Fabio from Universidade de São Paulo. Actually, the way you presented, you made it seem like everything is deep learning, but do you use any knowledge? Do you extract any knowledge? And if you do use some knowledge, maybe how do you do that in your applications? Or maybe you don't use any knowledge, any rules in the domains? There actually is a little bit of knowledge there. I would say in the vision work that I described, it's more strongly deep learning. However, there is a little bit. So for example, in the vision services that I showed that are producing base tags and so on, there actually is a WordNet hierarchy around all of those tags, and there is some reasoning before selecting the right granularity to output the labels for the image. This is also there in the food application. There's some work that takes advantage of a hierarchy in all of the foods, and depending on the confidence of a label, it might say, you know, this looks like spaghetti with meatballs, but if it's not really sure, then it may just say, okay, spaghetti or Italian food even. So there's some, you know, there's some semantic reasoning that happens there. But it's really strongly deep learning based. Again, I think there's a lot more potential to bring knowledge and reasoning together with deep learning to do even more. Hi, here. Also, question for John. Regarding the movie's demo, did you learn the characteristics of interestingness, like scary and all the other labels you used from the scene embeddings, the learning embeddings, or did you use supervised learning for those scenes? And also, if you could elaborate on reproducible research on copyrighted material like movies. Yeah. Yeah, great question. The learning of those attributes, those dimensions, was unsupervised. So essentially, the supervised part was to come up with that embedding. You know, essentially to train the computer to represent the movies in terms of object scenes and visual sentiment, sound, emotion. That was the only supervised part. That created then the embedding or the feature space to do the unsupervised. Essentially, you know, discovery. Look, what are the principal dimensions of that feature space in the movie trailers that allows them to you know, represent most of the variation in those movie trailers. So that was really like a data mining in the learned feature space. It was a question on reproducibility. Yeah, so I saw the slides. I didn't understand everything that was said, but I think if I got the message, I fully support that kind of reproducibility. I think the more that you know, we can work on data sets that people have access to and you know, reproduce results. I think we have a lot of projects like that, and we tried when we published to make it reproducible. But you know, as a company, sometimes we do work with you know, we work with companies, and that data is not necessarily available publicly. So you know, sometimes we have a balance there as a company, but I think the more we can do to make results reproducible, it helps advance the whole field. It's very important. Okay. O pessoal de visão, eles vão entender. 360 degree photo, 5 seconds, everyone very still. Here, that cage. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Muito bem, nós estamos a 20 minutos do almoço. Eu peço um pouquinho de paciência. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Como vocês já viram, existem... a gente está mostrando 14 demos diferentes ali no Espaço Watson, que é onde vai ser o almoço. Para ajudar vocês a encontrar o demo certo,
a gente vai fazer aqui 15 minutos de comercial. 1 minuto para cada demo. A gente vai dar uma chance para o pesquisador que desenvolveu aquele demo falar 1 minuto. Quiser saber mais, vá lá ver o demo. Procura o rosto dessas pessoas, o nome dessas pessoas, para encontrar o que realmente vocês querem saber. Vamos lá, Maiara, me ajuda aqui. Como a gente vai controlar o tempo? Eu controlo. Se alguém falar demais, a gente bate palma no final, tá bom? Vamos lá, Marisa, primeiro. Olá, bom dia a todos. O meu demo é um testador de chatbots. Testar um chatbot não é uma tarefa trivial, ele é composto por diversos módulos, é um sistema baseado em AI. E a nossa proposta aqui é testá-lo da perspectiva do usuário, coletando métricas que tentem capturar a experiência do usuário, como a própria resposta que o chatbot está enviando e o tempo de resposta. E a gente tem, então, um dashboard com o sumário dessas métricas que são derivadas dessas medidas. Então, eu estou lá no primeiro demo da sessão de demos. Obrigada. Então, Marisa, se alguém tiver um chatbot para testar, fala com ela. Heloísa e Márcia. Eu sou Heloísa Candela, essa é a Márcia Ito. Nós somos do grupo Conversational Intelligence e nós vamos apresentar o Café com Santiagos. O Café com Santiagos, ele é um sistema multibot de conversação em que vocês têm a oportunidade de conversar com as personagens de um livro, Dom Casmurro. Então, vão pensando que vocês vão perguntar para eles. Obrigada. Heloísa, Márcia, Café com Santiagos. É só encontrar algo parecido com isso lá. E aí, Escobar, comeu ou não comeu? Bom dia de novo, sou Paulo Cavalim. Eu vou apresentar o Fint, que é um conselheiro financeiro utilizando múltiplos chatbots. Então, essa é uma ideia que implementa um conselheiro onde o usuário pode interagir com 3 tipos de investimentos, CDB, poupança e tesouro direto, mas cada investimento é representado por um bot. Então, assim, diferente do tradicional, onde o usuário interage com apenas um bot, nesse caso, o usuário pode interagir diretamente com os investimentos. E a ideia dessa proposta é com que o usuário tenha um entendimento melhor do escopo da aplicação, que foi o que a gente observou através de estudos e que pode ser aplicado em outros domínios também. Eu aguardo vocês para demonstrar mais. Obrigado. Paulo, se alguém acha que o grupão do WhatsApp é complicado da família, imagina quando tiver 3 bots nele. Melina. Pessoal, bom dia. Eu sou a Melina, trabalho no grupo de Conversational Intelligence, também liderado pelo Cláudio. E a gente vai falar no nosso demo sobre o Ravel, que é uma plataforma de orquestração de diálogos entre múltiplas partes, podendo ser pessoas ou bots. E a ideia aqui é, dependendo o grupo que a gente está inserido, saber fazer com que os bots entendam as regras sociais que eles devem seguir numa conversa, quando eles podem falar ou não. Então, dependendo do turno num chat, a cada mensagem que chega, a gente tem as normas de proibição, permissão e obrigação para cada membro desse chat. Então, eu aguardo vocês. A gente tem o Fint também como estudo de caso da nossa plataforma. Aguardo vocês para assistirem o demo. Obrigada. A Melina vai estar mostrando os sistemas que vocês gostariam que estivesse funcionando na reunião de condomínio, para organizar a conversa de todo mundo. Maísa. Bom dia, meu nome é Maísa Macedo, sou pesquisadora aqui na IBM Research Brasil. O meu trabalho é sobre detecção automática em placas de cálcio em imagens de coronária, mais especificamente imagens intravasculares. E por que trabalhar com imagens cardíacas? Hoje a gente sabe que doenças cardíacas estão no topo das causas de morte mundial. Então, esforços tentando mostrar algum método automático que auxilie o médico no diagnóstico, nesse processo de decisão, pode valer muito a pena. Obrigada. Estou no stand 8. Maísa, visite o stand
E aí vocês vão ter que comer peito de peru depois. Bom dia, meu nome é Wagner Santana. Vou apresentar a demo chamada Interação Implícita via Computação Fisiológica. E, bom, a demo fala um pouco que tenta ilustrar que a gente ainda hoje interage com computadores da forma como a gente interagia na década de 70, de maneira explícita, seja via dispositivo de apontamento ou teclado. Aqui a ideia é mostrar como um sensor de baixo custo pode ser utilizado com um celular para chegar naquele ponto em que a gente captura biofeedback, adapta uma aplicação que, por sua vez, pode influenciar nos sinais fisiológicos dos usuários. É isso. Venha ver. Cyborg Wagner Santana. Bom dia, meu nome é Dário. Eu vou apresentar um protótipo sobre classificação eficiente de nódulos pulmonares em imagens de tomografia computadorizada, né? Para quem não conhece, tomografia computadorizada é um exame como se fosse um raio-x em 3 dimensões, e a cor do pixel está relacionada à densidade do tecido. Então, o pulmão, você vê essa área escura na imagem, e o nódulo é essa bolota branca no meio que não deveria estar ali. A gente está propondo uma redução de dimensionalidade disso para conseguir essa classificação eficiente, e a gente consegue comprimir o dado em 800 vezes, na verdade, e mantendo ainda o desempenho da rede. Na verdade, a gente melhora o estado da arte, que é aquela linha vermelha, a nossa linha é aquela azul. Em 94% dos exames, a gente consegue uma taxa de 2 falsos positivos, né? Então, é bem interessante. Eu convido vocês para irem lá conferir. É no stand 10. Eu esqueci de comentar, tem um lugar para fumar fora do edifício também. Bom dia. Eu vou ler meu texto porque meu português é um pouco fraco, tá? Meu nome é Matthias Steiner. Eu sou pesquisador e gerente da área de ciência e tecnologia industriais do laboratório de pesquisa da IBM Brasil. E objetivo deste dispositivo, que chamamos MicroPatch, é automatizar a análise localizada de compostos químicos em líquidos, por exemplo, a acidez de água e de solo. A gente usa uma aplicação num smartphone para a coleta dos dados do MicroPatch e para resolver o teste. Por fim, os resultados são visualizados e analisados numa aplicação web presente numa plataforma da nuvem. Caso vocês queiram saber mais detalhes, a gente está mostrando a nossa tecnologia no espaço de demonstrações para vocês experimentar e fazer seus próprios testes. Muito obrigado, até logo. Tá? Matias, eu nunca vi ele falando tanto português quanto hoje. Parabéns, Matias. Então, nosso demo é sobre extração de informação de domínios específicos, como oil and gas. Então, a ideia é mostrar como que, para esses domínios, exatamente pela falta de dados, você tem que combinar métodos que levam em consideração informações linguísticas, de domínio, com métodos de learning, né? E tentar resultados melhores do que a gente consegue, do que o estado da arte mostra, em geral, resultados de news, né, em domínios conhecidos, e quando a gente vai para domínios específicos, a gente precisa de técnicas mais sofisticadas para lidar com particularidades do domínio. Obrigado, Alexandre. Bem, meu nome é Emílio Vital Brasil. Eu vou apresentar. Eu sou do grupo de Visual Analytics and Comprehension. Esse é um trabalho junto com um grupo de Natural Research. A ideia é tentar extrair informação desse tipo de imagem, que é a imagem sísmica, e que não é uma coisa muito clara. Precisa do especialista, precisa do conhecimento do especialista. Então, no meu demo, eu vou mostrar como a gente faz para juntar a parte de visão computacional e image processing, junto com a parte de conhecimento estruturada e não estruturada numa knowledge base, junto com o conhecimento do especialista, para ajudar ele a descrever o que existe embaixo da Terra. Obrigado. Bom dia, eu sou o Wallace. Meu trabalho aqui é explorando base de hiperconhecimento. Onde hiperconhecimento eu estou falando de multimídia, que é o que compreende os dados de mídias como texto, imagem, vídeo, e fazer uma relação com a representação humana de conhecimento.
Então, a gente desenvolveu 2 ferramentas, que uma é o CAS, que permite você visualizar de forma gráfica essa base de hiperconhecimento, e o RAIS, que é um sistema de anotação que permite criar essa base. Quem quiser conhecer mais, por favor, me visite. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mauro Picchiliani, trabalho no grupo de Conversational Intelligence aqui do IBM Research, e eu vim trazer aqui para vocês hoje uma demo do TGBot, esse simpático robozinho que ajuda a trazer a inteligência artificial para o mundo físico. Nós estamos com um demo super bacana aqui no colóquio, onde você pode tirar uma selfie com ele, fazendo um joinha. Então, convido todos a visitarem o nosso cantinho de demo lá. Obrigado. Um prêmio especial para a selfie mais criativa com o TJ-Bot no final do dia. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Assim como o Alas, eu trabalho no grupo de Hyperknowledge, liderado pelo Márcio Moreno. E nessa demo eu vou mostrar como, utilizando as ferramentas que a gente vem desenvolvendo lá no laboratório, que focam nesse modelo de Hyperknowledge, a gente pode criar, usuários que não são programadores especialistas conseguem criar aplicações que consomem serviços de AI de forma simples e intuitiva, sem precisar programar. E nessa demo eu vou mostrar como, utilizando devices como a câmera, o microfone, a gente consegue gerar conhecimento de forma estruturada para fazer consultas e retreinar bases, enfim. Quem quiser saber um pouco mais, me consulta lá na demo. Muito bom. Olá, meu nome é Daniel, eu trabalho com computação inspirada pelo cérebro e hoje eu vim apresentar essa demonstração de reconhecimento de emoções usando a computação neuromórfica. Alguns de vocês, talvez todos, já saibam que a IBM tem investido em outros tipos de computação, como a computação quântica, por exemplo, e aí vocês vão poder ver esse aqui, que é uma placa de desenvolvimento com hardware neuromórfico da IBM. Me visitem lá em algum stand. Obrigado. Esse é um exemplo do que o John Smith tinha falado como computação neuromórfica, que são esses chips extremamente eficientes do ponto de vista de energia, que são capazes de reproduzir algoritmos bastante complexos. Eu queria primeiro agradecer a todos os palestrantes. Thank you all the speakers in the morning. You are really, really incredible in keeping the time, everyone's stomachs thank you for that. Nós vamos parar aqui até 1h30. O almoço vai estar lá servido. Vocês mostrem a badge para pegar o lanche. Por favor, conversem com os nossos pesquisadores, vejam os demos, entendam um pouco melhor o que a gente está fazendo aqui e vamos explorar como colaborar, como trabalhar junto. Obrigado.